Prezado amigo, irmão telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo que já iniciamos, já fizemos alguns programas sobre as parábolas de Jesus e hoje nós vamos analisar uma parábola. É lógico que essa análise é superficial, eu não posso me aprofundar muito, até mesmo por causa do tempo, mas a gente vai tentando colocar o que a gente pode. E digo para vocês, não é a última palavra, não é a última coisa, porque tem muitas particularidades. Se eu pego o texto hebraico, eu estou aqui com o texto hebraico, estou com o texto grego, eu gosto sempre de estar pesquisando para ver as fontes. Então Mateus diz aqui no texto hebraico, vai a An Yeshua Od. E ele é como se ele dissesse assim, e respondeu Jesus ainda através de exemplo, que ele usa aqui, para eles, Lachem Michalô Lemor, através de parábolas ou dos exemplos dele falando. E a primeira coisa que você diz assim, como é que ele já começa respondendo se não tem nenhuma pergunta para Jesus? Essa é a dificuldade de muita gente querer interpretar um texto sem ir no original e sem analisar que a expressão vai e a an vem de oné, que é responder. No verbo responder. Vai e a an. E respondeu Jesus ainda as coisas para eles através de parábola dizendo, através de exemplo dizendo. Então a primeira pergunta é essa. Então ele diz assim, Jesus falava sempre nas suas parábolas sobre o mundo espiritual, que ele chama de reino dos céus, que é uma expressão criada por João Batista e utilizada muitas vezes por Jesus, que na primeira revelação não tem nenhuma passagem falando de reino dos céus. É só de Gan Eden, que é a expressão de paraíso, jardim de delícias. Jesus aqui introduziu Malikut Hashamai, que é reino dos céus. Então nós vamos analisar esse capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículos 1 em diante. Então ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho, ou as bodas, que eram as festas de casamento. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando, dizei aos convidados, eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde às bodas, ou vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos, as bodas estão prontas, mas os convidados não foram dignos. E depois aos campos, às encruzilhadas, e convidai para as bodas todos aqueles que vocês encontrarem. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que o encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para examinar os convidados, observou ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos seus que serviam, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Ora, aqui
termina a história de Jesus a respeito da sua comparação fantástica entre o reino dos céus e uma festa de casamento, festa que são as bodas. E você observa que as festas naquela época eram festas requintadas, realizadas em palácios muito iluminados. Eu quero chamar a atenção que os palácios eram iluminados dentro, fora não. Naquela época não tinha eletricidade, eram as famosas tochas. E aí nós vamos começar a falar um pouquinho sobre cada uma desses elementos colocados por Jesus nessa parábola. Quem eram os servos que ele chamou para ir convidar as pessoas? Segundo a maioria dos estudiosos, eu concordo, coloca os profetas da primeira revelação ou do Velho Testamento como os servos. Com relação a Jesus, mais especificamente, nós poderemos colocar como esse servo aí, número 1, porque a palavra hebraica mishar, que está colocada aqui, está acima de servo, mas é um cargo de confiança. O grego chama douloi, douloi é um cargo próximo do rei, não é simplesmente um servo ou um escravo. Então você veja que quando Jesus coloca aqui servo, ele já está colocando aqueles mais próximos, aqueles mais intermediários, aqueles que já tinham uma posição mais de destaque perante o rei. Então ele convivia com aqueles, e Jesus conviveu, foi indicado e elogiou bastante João o Batista, porque para ele João não foi só um grande profeta, foi mais que um profeta, mas um mensageiro de Deus. Não saia daí, que nós já retornamos para a segunda parte do nosso programa. Um minuto só, não saia daí.